Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Andando pelo caminho deserto, eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, os versos do 26 ao 39. Amém, irmãos? Podemos ler? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha a um matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Que lindo! É a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, por esta maravilhosa noite que o Senhor nos proporciona aqui em Tua casa, Senhor, chamada Casa de Oração, onde Teu povo se reuniu, Pai, trazido pelo Teu Santo Espírito para Te adorar, para Te servir, para glorificar o Teu santo nome
e principalmente aprender mais da Tua palavra. Senhor, que privilégio poder aqui estar como Teu mensageiro para anunciar as palavras da salvação. Pai, venha me usar conforme a Tua vontade e abra os nossos corações e entendimento para que possamos absorver a porção da Tua palavra e principalmente, Pai, aplicá-la em nossas vidas. Te oro, eu te agradeço, no nome precioso de Jesus. Amém. Andando pelo caminho deserto. Talvez você que está me ouvindo, quem sabe o seu coração, quem sabe as suas necessidades, quem sabe o que você tem derramado suas lágrimas no quarto de escuta e dito ao Senhor, o que você tem passado, só Deus é quem sabe, só Deus. Talvez você esteja precisando, quem sabe, de um ombro onde você possa recostar a sua cabeça e não tem ninguém que o leve. Talvez não tenha ninguém que o ensine tal caminho. Nesta passagem que acabamos de ler, em Atos, ela fala principalmente de um homem que era um eunuco. Um eunuco é alguém que teve seu pênis castrado. Por que faziam isso? Geralmente castravam os homens que iriam trabalhar servindo no palácio real. Então os reis não queriam ter surpresas desagradáveis de pessoas que iam trabalhar lá como serviçais e acabarem se relacionando com alguém do palácio. Então, para não ter estas surpresas, só aceitavam a trabalhar, principalmente mais próximo à família real, homens que fossem eunucos. Mas alguns eram tão úteis, que era o caso deste homem, que é conhecido como o eunuco, que servia a rainha dos etíopes. Etíopes é o nome de quem nasce na Etiópia. E aqui neste texto nós notamos que ele estava transitando, ele estava indo no seu carro por um lugar deserto. E diz o texto que ele tinha ido a Jerusalém com um propósito, adorar a Deus. Vamos entender, ele era eunuco, era um alto oficial de Candace, que era a rainha dos etíopes. E ele era superintendente, vejam só, de todo o tesouro da rainha. Então este homem, ele no país dele, era um homem que tinha muito poder e prestígio lá na sua terra. E chama muito a nossa atenção, porque neste momento que o texto está nos falando, o Senhor Jesus já havia sido assunto aos céus, e a igreja primitiva começava a dar os seus primeiros passos na expansão do Evangelho. E é uma surpresa encontrarmos aqui um etíope indo a Jerusalém adorar ao Deus de Israel, mas eles tinham os deuses deles. E por isso que é mais interessante ainda nós vermos até nas entrelinhas a importância desta ida do eunuco até Jerusalém, adorar a Deus. E vejam que ele vinha lendo a Bíblia que tinha na época, o livro de Isaías. Ele vinha lá atento, lendo o livro de Isaías. Mas começa o texto dizendo: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul. E eu desperto a sua atenção agora para esta parte do texto. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Muito bem, por que foi que eu
despertei sua atenção para esse caminho que desce e que se acha deserto. Para ele estar deserto, alguma coisa precisava estar acontecendo. Se é uma estrada que liga uma cidade a outra, sempre vai ter alguém transitando. Mas o anjo do Senhor disse a Filipe que aquele caminho estava deserto. Muitos pregadores, eles discutem a respeito do batismo deste eunuco. Eles lançam sempre esta questão: onde poderia haver água no deserto? Se havia um poço ou um oásis, é o questionamento deles. Por isso despertei a sua atenção. O texto não diz que o eunuco estava no deserto. Ele diz que vinha por um caminho que está deserto. E isto é bem diferente. Por quê? Filipe não o encontrou no deserto. Filipe o encontrou no caminho que está deserto. Notaram a diferença, não foi? Uma coisa é o deserto, outra coisa é um caminho que está deserto. Nós somos informados que Gaza foi destruída pelo rei Alexandre Janeu em 93 a.C. E em 57 a.C., o governador romano, de nome Gabino, ele criou uma outra rota, dando início a uma nova cidade do mesmo nome, Gaza, que era alcançada por outro caminho, e ela era próxima ao mar Mediterrâneo, ficava mais ou menos a uns 4 quilômetros de distância. Por esta nova rota, a estrada nova que foi construída, é que passavam todos os que subiam a Jerusalém, comerciantes, viajantes de todos os lugares, e possivelmente o eunuco deve ter subido para Jerusalém por esta nova estrada, que era movimentadíssima. Era uma nova estrada, a outra havia sido abandonada, por isso a outra era deserta. Vamos pensar junto? O eunuco estava voltando de Jerusalém, onde tinha ido adorar ao Deus de Israel. A pergunta que deve ser feita é: por que ele voltava pelo caminho de Gaza que estava deserto? Este homem, ele era um homem muito importante. Podia andar por onde quisesse, ele era rico. Mas chama a nossa atenção que ele estava voltando para casa por um caminho que ninguém usava há muito tempo. E isso é que é intrigante, isso é que é curioso. Ele preferiu se isolar, ele preferiu voltar por um caminho que ninguém usava. Por quê? Eu vejo na vida deste homem uma maravilhosa providência de Deus. Pensa comigo, irmão, quem é que iria querer voltar por um caminho que agora era deserto? Somente quem quisesse evitar se encontrar com outras pessoas. Por isso ele preferiu retornar pelo caminho deserto. Tudo indica que, conhecendo-se a cultura e a conduta dos judeus naquela época, o eunuco seguramente, com toda a segurança, apesar de ser quem ele era, para os judeus tanto faz, e ele certamente sofreu severas discriminações pelos judeus ao chegar ao templo para adorar ao mesmo Deus que os judeus adoravam. Por quê? Você deve estar se perguntando. De onde eu tiro tanta certeza para afirmar algo que não está aqui neste texto? Tem que ter muito cuidado quando vai se fazer afirmativas como essa, que não estão contidas
na passagem que nós estamos estudando. Mas um dos princípios da hermenêutica nos ensina que a Bíblia se explica pela própria Bíblia. Então nós temos que buscar respostas na Bíblia. Lembrem que o eunuco era rico, era alto funcionário de um império, mas para ele era muito mais importante servir ao reino de Deus do que ao reino de uma rainha. E foi com este intuito que, com certeza, aquele homem subiu até Jerusalém. O coração dele tinha fome e sede do Deus verdadeiro. Ele já tinha ouvido alguém falar e o coração ardeu, e ele partiu para o templo em Jerusalém, porque era lá o local da adoração, e ele queria ir no local que os judeus adoravam a Deus. Mas ele era um eunuco, ou seja, ele era castrado. Por isso, lá em Jerusalém, ele seria considerado pelos judeus como um prosélito da porta. O que é um prosélito da porta? É um novo convertido à fé judaica, porque o templo ainda era tido como da religião judaica. A igreja primitiva ainda estava se reunindo nas casas. O templo era da fé, da religião judaica. E ele chegou lá e foi recebido pelos judeus que serviam a fé judaica. Ele era considerado como um prosélito da porta, ou seja, um novo convertido à fé judaica, que só podia adorar a Deus da porta do templo para fora, não podia entrar. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 23 e o verso 1. Vamos para a Bíblia. Deuteronômio capítulo 23 e o verso 1. E ouça o que a lei dizia, muito claro: aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Muito clara a lei. Era assim que o chamavam, prosélito da porta. Por quê? Primeiro, era negro, e os etíopes descendiam da semente de Cão, filho de Noé, pois foi deste que se originou a raça negra. Quem conhece a história de Noé vai recordar que ele amaldiçoou o filho e toda a geração, o filho Cão, que ficou zombando dele porque tinha visto a nudez do pai. Você lembra dessa passagem? E ele era um etíope, e era por isso discriminado. Já existia esta discriminação naquela época. Segundo, ele era mutilado, ele era castrado, e para os judeus estes tais eram considerados impuros e indignos de entrar na casa do Senhor para adorá-lo. Não entra, prosélito da porta, fica lá. O homem veio da Etiópia para adorar a Deus, fez todo aquele trajeto, chega na casa do Senhor, pensando que ia poder estar lá dentro adorando a Deus, que seria recebido. Ele era um homem amado no país dele, mas aqui na casa do Senhor é lá fora que você vai ficar. E foi lá que ele ficou. Com toda certeza, o coitado do eunuco perdera a sua viagem. Não permitiram entrar no templo por causa principalmente da sua mutilação física e da sua cor. Se fosse com você, como você se sentiria no caminho de volta? Ele vinha arrasado. Se fosse comigo, eu voltaria para casa arrasado. Uma viagem daquelas, não me deixa entrar no templo. Isso deve ter decepcionado aquele homem sobremaneira. Logo ele não precisava passar por aquela humilhação. Afinal, lá no seu reino, ele tinha posição social, ele tinha dinheiro, ele tinha
respeito, admiração, e ele era amado pelo seu povo. Ou seja, aquele povo que era idólatra e que por muitas vezes zombavam do Senhor Deus de Israel. E ele era desse povo, mas ele queria adorar o Deus de Israel, ele não queria mais servir aqueles deuses dos etíopes. E ele tinha ido para Israel para adorar ao rei de Israel. Aí está a resposta pela qual ele voltou por tal caminho deserto. Uma palavra muito conhecida no nosso meio: discriminação. Por isso, certamente, ele voltava decepcionado. E o interessante que eu noto, ele estava lendo o livro de Isaías, e isso me diz que ele, se estivesse decepcionado, era com os homens, mas não com Deus. E isto é lindo, porque os homens certamente negaram a entrada dele lá, mas ele não se decepcionou com Deus, continuava interessado em conhecer mais da palavra do Senhor. Tá bom, não querem me deixar entrar no templo, não querem me deixar adorar, mas eu vou insistir, eu vou continuar lendo a Bíblia. Guilherme de Pádua recentemente esteve no programa de televisão, aquele rapaz que pagou já a pena por ter participado do assassinato de Daniela Pérez, não é isso? A mídia todos esses anos bateu muito em cima dele, mas ele estava esquecido. E agora volta à tona, e nesse programa fizeram uma reportagem onde mostrou que ele, na cadeia ainda, havia se convertido ao Evangelho. E quando pagou a pena toda, se houve progressão de pena, isso é uma questão da justiça brasileira. Tudo o que a lei prevê aqui no Brasil, ele pagou, ele cumpriu. Perante a sociedade, ele está quites. Mas tem um rótulo lá de assassino, que a sociedade não consegue perdoar, não esquece. Ele é um homem marcado. Mas ele aceitou Jesus. E já fazem muitos anos, se não estou enganado, cerca de 9 anos, que ele faz parte da Igreja Batista Lagoinha, que é lá em Belo Horizonte, a igreja onde nasceu o ministério Diante do Trono. E ele foi acolhido na igreja, foi amparado, deram um emprego para ele, ele cuida até hoje do som da igreja. Além de cuidar do som, ele cuida do departamento de teatro da igreja, encenando peças com os membros da igreja. Mas me chamou muito a atenção, foi uma entrevista que fizeram com uma mulher que hoje é a esposa dele. Ele casou com esta mulher. E ela, entrevistada pelo jornalista, perguntaram para ela: qual foi a sua reação quando você soube que Guilherme de Pádua estava ali, no meio de vocês, na sua igreja? Ah, eu fiquei revoltada, eu fiquei indignada. Como é que pode um pastor aceitar um homem deste no nosso meio? E a maioria dos membros da igreja resistiram, rejeitavam. Ele teve muita dificuldade para conseguir ser aceito naturalmente pela igreja, mas ele já tinha pago a pena dele. Mas as pessoas não queriam saber de estar ao lado dele dentro da igreja. Uma outra história verídica, o caso de uma irmã que sofria de AIDS. Esta mulher, ela era muito rica, morava num apartamento de cobertura de frente para o mar. Era muito respeitada e era uma viúva de um rico empresário que era muito mulherengo, e ele havia nas suas aventuras contraído AIDS, e a pobre da esposa foi contaminada. O marido morreu e ela ficou rica com AIDS. Que drama! E ela chegou à tal igreja, a cidade dela, ainda não era convertida. Chegou lá com sérios problemas emocionais por causa da AIDS. Chega lá completamente solitária, carente de um abraço. Com todo o dinheiro que ela tinha,
ela não conseguia afastar o fantasma da AIDS que lhe acompanhava. E pensando que, a partir do momento em que ela entrasse naquela igreja, ela fosse encontrar a resposta do que ela procurava para a sua vida, ela então se converteu e passou a frequentar os cultos com regularidade. Começou a ser preparada para o batismo e já estava próximo, já estava marcado o dia do batismo, quando ela resolveu se abrir com uma outra irmã que ela tinha AIDS. Até então ela não havia contado para ninguém, guardou consigo o segredo. Mas já estava um bom tempo na igreja, sentiu confiança na irmã e foi desabafar com a irmã e disse a ela que o seu maior sonho, que o seu maior desejo é que ela gostaria que Deus a curasse daquela doença. A outra irmã ouviu atentamente e, sem dizer uma palavra, se afastou dela e foi correndo comentar com o pastor. E a irmã, depois de alguns dias, começou a perceber que, ao sentar em qualquer lugar da igreja, as pessoas se afastavam e evitavam chegar perto dela, a ponto de não ter mais lugar na frente da igreja para que ela, como era costume seu, pudesse se acomodar e adorar a Deus onde ela gostava, bem na frente. Ela gostava de estar bem próximo do altar. E aos poucos aquela mulher foi percebendo que os outros a estavam abandonando. Não adiantava ela ser importante, não adiantava ela ter dinheiro, não adiantava ela ter posição social. Por causa da sua enfermidade, ela entendeu que não podia adorar a Deus do mesmo modo que uma pessoa normal. Já não bastasse o sofrimento da doença, a rejeição das pessoas da igreja, ela foi se afastando, se afastando, se afastando e ficou em casa. Nova convertida, o que ela encontrou foi rejeição, aquela palavra do eunuco, discriminação. O isolamento foi a solução para aquela irmã. Noites e noites ela lia a Bíblia e dormia com o livro sagrado repousado no peito, mas foi abandonada e da porta da igreja ela não podia mais passar. Ela não era impedida verbalmente, mas a indiferença dos irmãos falava mais alto. Numa situação como esta, se fosse com você, qual seria a sua atitude? Ela resolveu abandonar o templo e voltar para casa sem que ninguém pudesse explicar o que era o batismo, o que era ser nova criatura, o que era descer as águas. Abandonou tudo. Este foi o mesmo motivo que levou aquele eunuco a procurar o caminho de Gaza, que estava deserto. Por isso ele voltou andando pelo caminho deserto. A discriminação, o preconceito e tantas outras coisas que nos impedem, por parte de alguns, entre aspas, cristãos, de ir ao templo e adorar a Deus. Se você aqui da Igreja Batista Novo Horizonte soubesse que tinha alguém com AIDS que estava no nosso meio, qual seria a sua reação? Bem, Jesus disse: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um novo convertido. E depois de ter feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É o mesmo que a gente lá no presídio pregar para as pessoas, quando elas forem soltas, vem para a igreja, e aqui na igreja, em vez de serem amadas, abraçadas, recebidas, passam a ser atacadas e discriminadas. Que coisa triste.
Por isso Jesus chamava os fariseus de hipócritas, porque na verdade quem age assim não tem outra explicação. O texto que eu li dos fariseus hipócritas está em Mateus 23, os versos 13 e o verso 15. Vamos adiante, a palavra escrita e a palavra falada. Então aqui em Atos 8, verso 28 diz: estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. É a palavra escrita. Ele vinha lendo a palavra. Eu penso que o eunuco viajou pela nova rota, indo a Jerusalém durante todo o tempo, pensando na felicidade que seria poder entrar no templo como qualquer ser humano normal, assim como a nossa irmã com AIDS o fez, assim como o Guilherme de Pádua fez quando chegou na igreja, assim como tantos outros talvez cheguem ainda na nossa igreja. Como aquela mulher, como Guilherme de Pádua, o eunuco também foi posto para fora da casa do Senhor. E a única coisa que ele queria era conhecer a Jesus. Mas irmãos, lá naquele lugar não houve ninguém que o discipulasse, não houve ninguém que o instruísse na palavra da verdade, não houve ninguém que falasse a ele de nosso Senhor. A irmã com AIDS estava prestes a se batizar, mas quando descobriram que ela tinha uma doença contagiosa, ao invés de mostrar-lhe o verdadeiro amor que há no nome de Jesus, com os seus lábios silenciosos e com indiferença, as pessoas disseram a ela que ela era uma prosélita da porta, ou seja, ela poderia adorar, mas do lado de fora da porta, para não contaminar os outros. Ao retornar para casa, o eunuco preferiu a solidão. Ele não queria ver nem falar com ninguém. Por isso ele procurou então o caminho que estava deserto. Agora a gente entende porque o anjo do Senhor disse: vai e encontra ele no caminho que está deserto. Mas Deus é maravilhoso. A sua palavra nos garante que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Isaías 59, verso 1. Vimos que Filipe foi usado para ir ao encontro dele. Um anjo do Senhor o mandou até lá para mostrar-lhe a salvação eterna que tanto ele ansiava. Talvez você que está me ouvindo agora esteja passando pelo mesmo problema, gritando no silêncio. Mas veja, quando as portas do templo se fecharam para aquele homem, o coração de Deus se abriu para ele, e através da pregação por Filipe, Deus o conduziu à vida eterna. Deus não o desamparou. Aquele homem precisava de um amigo. Aquele homem precisava de alguém que o amasse como ele era. Então ele tomou conhecimento do amor de Jesus, e aqui se cumpre aquilo que Jesus disse: aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. A palavra que estava então escrita e sendo lida, agora tinha sido falada por Filipe, e isso salvou aquele homem, porque teve alguém que foi lá, que pagou o preço e pregou a palavra da salvação para aquele homem que precisava, que ansiava pela salvação. Em João capítulo 15, os versos 18 e 19 nos diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Bem, tudo bem, o mundo nos odeia. Jesus está falando das pessoas do mundo. Mas irmão, Deus está nos mostrando nesta noite que o problema que está sendo focalizado não é a rejeição do mundo.
quem discriminou o eunuco, quem discriminou aquela senhora, quem discriminou Guilherme de Pádua, não foi o mundo, foram os nossos irmãos. Em outras palavras, fomos nós, cristãos. Irmãos, as pessoas que discriminaram o eunuco eram considerados e chamados de justos. Eram os justos que estavam discriminando a mulher com AIDS. Eram os justos que estavam discriminando Guilherme de Pádua. Mas para Jesus, eu quero lhe dizer que não há defeito congênito, não há mutilação, não há doença. Para Jesus não há pobre, não há rico, não há negro, não há branco. Quantos irmãos mais nós, os justos, vamos continuar lançando no abandono? Quer ter apenas uma pequena ideia da dimensão do que nós estamos falando? Faça uma visita a uma enfermaria do hospital da sua cidade. Faça uma visita ao presídio da sua cidade. Faça uma visita a um abrigo de idosos. Veja quantas pessoas estão lá, jogadas naqueles lugares, sem que ninguém de suas famílias, muitas vezes, os vão visitar. Amados, uma internação hospitalar, ou o cumprimento de uma pena em um presídio, ou ter que ir morar num asilo para velhinhos, são situações na vida de uma pessoa que por si só já são traumáticas. Agora imagine alguém sendo deixado por familiares, por amigos. E olha que muitas dessas pessoas outrora tinham dinheiro, quem sabe uma excelente situação financeira, mas por causa da doença, por causa do infortúnio, por causa da velhice, acabaram gastando as suas economias com advogados, ou com médicos, ou com hospitais. Nesses lugares nós vemos claramente a importância de um abraço, de uma atenção, de uma palavra amiga. Aquelas pessoas certamente lá estão abandonadas por todos, pois agora estão doentes, agora estão em desgraça, agora perderam suas posições sociais, ou seja, agora não servem mais aos propósitos interesseiros daqueles que bem de perto souberam antes acompanhá-los nos momentos de fartura. E assim como era o eunuco, estas são todas pessoas que precisam de um amigo, que precisam de alguém que os ame como eles são, que precisam tomar conhecimento do amor de Deus. E eu acho lindo que Filipe perguntou: estás compreendendo o que estás lendo? E qual foi a resposta do eunuco? Ele disse: como poderei entender se alguém não me explicar? Por isso a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 14: como, porém, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Infelizmente, nós, seres humanos, costumeiramente, irmãos, não vivemos aquilo que pregamos. Costumeiramente nós desamparamos os nossos. Costumeiramente nós discriminamos, sim, as pessoas. Mas Deus jamais nos discrimina. Deus jamais nos deixa desamparados. Quantos estão abandonados, precisando de amparo? E eu pergunto nesta noite: quem fará o papel de Filipe na vida destas pessoas? Quem? Amados irmãos ouvintes da palavra de Deus, nós vimos nesta noite como nós podemos agir semelhantemente aos fariseus hipócritas, que discriminaram aquele eunuco. Mas nós vimos também que Deus não nos desampara. E no caso do eunuco, o Espírito Santo, através do anjo do Senhor, orientou Filipe para que este fosse lá, onde estava alguém precisando, e ele foi, ele se dispôs, ele disse: eis-me aqui,
E ele foi lá para resgatar aquela vida sequiosa por Deus, através da pregação da palavra de Deus, para aquele homem tão rico em posses, mas tão necessitado de Deus. Amado, você que me ouve neste momento, você que tem se sentido discriminado, você que tem se sentido desamparado, no nome de Jesus eu lhe digo, não desanime, jamais desista. Você pode até ser um destes que está com um grito entalado na garganta, que silenciosamente caminha por entre as madrugadas da vida, tentando sobreviver nesta sociedade discriminatória em um caminho deserto. Você que por causa da discriminação, que por causa do desamor, tem preferido caminhar pelos caminhos desertos, saiba você que tem jeito. Jesus está mandando nesta mensagem uma palavra direta ao seu coração. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Isaías 49, do 13 ao 16. Mas note muito bem, Deus, ele age através das pessoas. Naquela oportunidade ele enviou Filipe para pregar ao eunuco. E do mesmo modo, irmãos, ele envia a cada um de nós para pregar aos que têm fome e sede de Deus. Nós podemos, sim, agir discriminatoriamente como agiram os fariseus, entendendo que o templo é um lugar só nosso, onde os doentes não podem entrar. Mas nós podemos, sim, também agir como Filipe agiu, porque foi o próprio Senhor Jesus quem nos disse em Marcos 2, verso 17: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Por que a discriminação que os homens fazem? Precisamos abrir mais o nosso coração para a palavra de Deus, ser mais sensíveis ao ID de Jesus. Sejamos como Filipe, estejamos com os nossos corações e ouvidos espirituais abertos, sensíveis à voz do Espírito Santo, pois ele vai nos mostrar, ele vai nos direcionar para pregarmos a santa palavra àqueles que estão desanimados com os homens, mas esperançosos com relação ao Senhor. Romanos capítulo 10, verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, agindo como Filipe, nós estaremos cumprindo com a ordem de Jesus de irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. E você já sabe, quando isto acontece, quando o Evangelho é pregado, o resultado é conversão, o resultado é batismo, o resultado é vidas restauradas pelo poder da palavra de Deus. O resultado é festa e alegria, o resultado é júbilo, tanto no céu quanto na terra. O nosso texto termina no verso 39 dizendo: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Era o que faltava na vida daquele homem. E é o que falta na vida de tanta gente que está lá no mundo, esperando que eu e você
levemos até eles as palavras da salvação. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Programa Momentos com Jesus. Será que você sabe o que é fazer missões sem olhar as consequências nem medir distância? Pessoas sem Jesus morrendo aos milhões, enquanto você fica mudo e descansa. Será que você viu o jovem que nasceu e na adolescência a vida já perdeu? As drogas o laçou, o crime o matou, e você tinha salvação pra ele e não mostrou. Manchetes de jornais revelam um mundo cão, pessoas sem amor e paz jogadas pelo chão, crianças revirando lixo em busca de um pão, humanos parecendo bicho e ninguém dá atenção. Miséria, fome e violência contra os inocentes. Alguém tem que fazer missões no meio dessa gente. É hora de esquecer as diferenças sociais e dizer ao mundo que Jesus tem salvação, amor e paz. Abraçar quem nunca teve abraço, ajudar quem vive aos pedaços, libertar quem vive acorrentado pela opressão. Aprender o que Jesus falou, praticar o que ele praticou, ir em busca dos discriminados e estender as mãos. Abre os braços e dê um abraço nos esquecidos que precisam de Jesus. Abre os braços e dê um abraço nos desprezados que precisam de uma luz. É hora de esquecer as diferenças sociais e dizer ao mundo que Jesus tem salvação, amor e paz. Abraçar quem nunca teve abraço, ajudar quem vive aos pedaços, libertar quem vive acorrentado pela opressão. Aprender o que Jesus falou, praticar o que ele praticou, ir em busca dos discriminados, estender as mãos. Abre os braços e dê um abraço nos esquecidos que precisam de Jesus. Abre os braços
esquecidos que precisam de Jesus. Abre os braços e dê um abraço nos desprezamos que precisam de uma luz. Abre os braços e dê um abraço que precisam de Jesus. Abre os braços e dê um abraço nos desprezados que precisam de uma luz, de uma luz. Programa Momentos com Jesus.